expectativa. Bom, eu tenho que começar por agradecer o convite da Joana, como é evidente, e pedir desculpa à Unicep, porque nós aqui no Porto temos muito poucas livrarias. Devem estar, não sei se são tripeiros, se virem aqui, se não são, vivem cá. E eu tenho que fazer meia culpa 1000 vezes, porque estamos sempre a queixar que existem poucas livrarias. As que existem, temos sempre razões de queixa, eu pelo menos tenho, de quase todas, e esqueço-me sempre de vir aqui ao Unicep, e isso é mesmo um motivo de vergonha. Toda a vida é composta de mudança, hoje é. Não é a primeira vez que venho aqui à Unicep, não se trata disso. Aliás, já vim de livros. A Unicep costuma muito encomendar livros, mas não é a primeira livraria que me ocorre, e isso é miserável, porque é uma livraria com uma história extensíssima. Talvez a livraria mais antiga, ainda aberta, a leitura acabou. Tirando as cadeias, portanto, tirando as coisas. Vamos fazer 60. Coisas não interessam para nada. Fazemos 60 anos este ano, não é? Deve ser a livraria mais antiga que continua. Não, Alelo é mais antigo. Alelo, mas Alelo não é uma livraria. Alelo não é livraria nenhuma. Nem o museu é uma coisa para. Uma atração. É uma atração, um sítio para as pessoas irem. Não é uma livraria. Portanto, a Unicep é de facto a livraria jornalista mais antiga da cidade e continua a funcionar. E muito bem. E eu estava a ouvi-lo e tenho. Porque eu sou um leitor, gosto muito de livros e não venho aqui muitas vezes à Unicep, isso é péssimo. Portanto, peço imensa desculpa, 1000 vezes desculpa. Acho que qualquer leitor desta cidade que se queixe e não se lembra do Unicep merece toda a espécie de crítica, e a pessoa tem que carregar uma culpa, chibatar e carregar uma culpa. Pronto, ok. Essas palavras já são, de certo modo, um gesto de amor, e amar é não ter de pedir desculpa. Era do Love Story que eu vi em Nova Lisboa, em 72. Bom, eu não percebo nada de crítica literária, não sou crítico literário, não sei fazer apresentações de livros. Não tenho nenhum aparato técnico para apresentar livros. Nem sei muito bem como é que isso se faz. Já vi 2 ou 3 apresentações que fiquei realmente impressionado. Todas as outras não fico muito impressionado, e portanto às vezes até me chateia um bocadinho as apresentações de livros. Também vos deve acontecer com vocês. Então, se forem coisas altamente solenes e sofisticadas, então é ainda mais difícil. Portanto, exato, eu sou um leitor, gosto muito de livros, gosto de ler, e portanto é nessa qualidade que estou aqui, e a Joana convidou-me nessa qualidade, portanto vamos fazer uma espécie de conversar um bocadinho sobre o livro. Bom, eu li as 300 páginas do livro, mais coisa menos coisa, são para aí 300, não é? 306 ou 308 se contarmos com o índice. Eu li o livro como um policial. Eu sei que o livro não encaixa no género, esta é a minha perspectiva, portanto não acredito em nada do que eu vou dizer, também não se pode acreditar em nada que está no livro, portanto a literatura é assim, vamos inventar aquilo que nós quisermos. Bom, mas eu li o livro como um policial, e isso surgiu-me logo nas primeiras páginas. Portanto, a ideia é, e como qualquer policial, temos que procurar, há uma pesquisa, há uma procura, há uma busca de qualquer coisa, e também rapidamente percebemos que aquilo que andamos à procura é Roma. O que é que será Roma? Será uma pessoa? Será um lugar? A primeira coisa que nos ocorre é um sítio, portanto uma cidade, e depois a capa. Há um tipo aqui na cidade que eu adoro, é um tipo que eu gosto muito, e que começa todas as apresentações, que é um dos tipos que sabe apresentar livros. Eu não vou dizer o nome, mas é fascinante ver o tipo a apresentar livros. Então eu começo, bom, esta capa, começando pela capa, nós temos nesta capa um bordeaux, um fundo de bordeaux, uma imagem de um elefantezinho, portanto, que foi retirado é um elefante que nem chegou a nascer, portanto não chegou a ser feito, um feito elefante.
muito bem. Portanto, olhando para trás, temos aqui um coisinho, um catavento. É óbvio que a capa, o elefantezinho e o catavento estarão aqui dentro do livro. E, portanto... Bom, mas eu não sei fazer essas apresentações. Portanto... Bom, eu li o livro como se fosse um policial. E, não encaixando no género policial, e é evidente que não é exatamente um policial stricto sensu, existem ingredientes que nos remetem para a ideia de um policial. Eu também não consigo apresentar o livro sem fazer, como é que se diz hoje, spoiler, não é? Eu vou ter de dar indicações sobre o que está aqui dentro, senão não tem graça nenhuma. Já leram um livro? Então pronto. Então posso falar. Okay. Isso é mais um clube de leitura, se calhar. Okay. Então vão perceber. Bom, não sendo um policial, o livro vai oferecendo, ou a narradora vai oferecendo pistas. E essas pistas vão conduzindo o enredo. Primeira pista. Buenos Aires. E uma editora de livros artesanais, que é uma cartonera. Buenos Aires para mim é como se fossem sininhos logo a tocar por toda a parte, porque eu sou um fanático. Eu nunca fui a Buenos Aires, não conheço, infelizmente, mas já fiz uma poupança para ir a Buenos Aires, eu e a minha companheira, mas depois tivemos que gastar dinheiro em outras coisas. Buenos Aires é uma cidade muito estranha. Isto sem nunca ter estado, só na minha imaginação, portanto, aquilo que vou, enfim, construindo a partir dos autores que gosto. E a Argentina e Buenos Aires em particular tem uma série de escritores que são nós pensamos, normalmente quando pensamos nas grandes vanguardas do princípio do século XX, portanto os futuristas, os modernistas, não é? Até mais ou menos até a Segunda Guerra, os surrealistas, pensamos Paris, pensamos Berlim, Londres, Barcelona, Madrid também, pensamos nas cidades suíças, Zurique, com os dadaístas, e nunca pensamos em Buenos Aires, mas aqueles tipos, Buenos Aires, na primeira metade do século XX, os gays é a primeira, é a Liga dos Campeões. Eu não gosto de futebol, mas aquela é a Liga dos Campeões mesmo. E nem precisamos ir a Borges. A Borges até é um autor que até me chateia um bocadinho. Mas se pensarmos no Roberto Arte, Bioy Casares, Silvina Ocampo, que agora começam a surgir as primeiras edições da Silvina Ocampo em português, finalmente, não é? Não é só homens, também são mulheres. É uma constelação. O Rolito Cortázar, o Rirondo, é um filão inesgotável. Portanto, Buenos Aires. E quando nós pensamos quando nós dizemos nós, portugueses, somos um país de bons escritores, isto é uma história daquelas que contamos uns aos outros. Porque basta pensarem numa cidade como Buenos Aires e aquilo explode. Aliás, Buenos Aires é conhecida por ter uma livraria em cada esquina. Tu estiveste lá? A narradora esteve lá, não sei. A narradora esteve lá. Ela contou-me, sim. Já para não falar em noutras expressões artísticas, o teatro é feito, aliás também se fala nisso no livro, o teatro é feito em garagens, as exposições fazem-se coisas incríveis em toda a parte, com uma energia. Eu estou a falar completamente de cor, porque nunca lá fui, é do que eu estou a ver. Eu sou tão fanático que eu, não sabendo uma palavra de castelhano, já traduzi livros de autores argentinos. Porque aquilo é realmente impressionante, os tipos são impressionantes. Vou interromper-te, mas como isto tem sido... Tu tens que escrever num livro de literatura de viagens sobre Buenos Aires, com tudo o que tu sabes da cidade, sem nunca lá ter ido. Não é? Está mesmo a pedi-las. Eu neste momento estou a traduzir um tipo que é da segunda Liga Argentina, chamado Juan Filoy. Ninguém conhece, também não conheces? Não. Eu diria que era um clássico em Portugal. Um tipo incrível. Os gajos são incríveis, é mesmo impressionante. Pronto, eu sou um fanático. E quando isto começa em Buenos Aires, aquilo começam a despertar todos os sininhos aqui dentro. Buenos Aires é uma cartonera para onde a narradora vai num programa de voluntariado social.
Uma cartonera, já leram um livro, sabem o que é? Tu guardaste livros da cartonera? Não tenho aqui comigo, mas tenho... É pena, devias ter trazido para mostrar. É verdade, tens razão. Não sei se ainda está, há uma exposição no Gato Vadio, precisamente de livros de cartoneiras de vários países da América do Sul, porque a cartoneira não é só Argentina, também há no Brasil, há em todos os países da América Latina. Mas a Heloísa foi a primeira. Em Buenos Aires. Portanto, as cartoneiras aparecem no rescaldo da grande crise de 2001. Em 2001, eu sei que são chato para essas e nunca mais... Mas já vamos falar. Em 2001, eu já era nascido nessa altura, e por causa da grande crise de 2001, ainda hoje a Argentina nunca mais conseguiu erguer-se depois dessa grande crise de 2001, portanto a crise da dívida. A inflação ainda hoje a inflação da Argentina está quase uns 100%. Hoje é impressionante, aqueles tipos, a maneira como eles resistem é impressionante. Bom, mas em 2001 a crise era de tal ordem que eu acompanhava aquilo que as editoras argentinas iam fazendo e lia os jornais argentinos e leio. E os preços dos livros, eles davam os livros quase. Só que importar os livros para cá era proibitivo, mesmo com os livros praticamente dados, e aquilo era miserável, porque lá está, que eles chamam mesmo como é que eles dizem, dos americanos são os gringos? Não. Aquelas árvores, as aves que comem os cadáveres. Os abutres. E o leitor de autores argentinos que se aproveitasse dessa onda de miséria seria também uma espécie de abutre. Eu nessa altura era meio abutre. Mas mesmo assim era muito difícil. Mas os livros estavam... As editoras estavam completamente de rastros. Estava toda a gente de rastros. Então surgem essas soluções de livros baratos, portanto que não é bem livros de cordel, porque são autores bons, são bons autores. Aliás, descobri um autor que tu tinhas aqui que eu não conhecia, que por acaso é peruano, chamado Osvaldo Reynoso. É maravilhoso. Que tem um livro que entretanto já estive a pesquisar, chamado Los Eunucos Imortales. Interessante. Mas é muito bom. Não, os vistos que vocês estavam a fazer lá, ou a narradora que os tipos estavam lá a fazer era poesia, não era poesia. Porque ela é conhecida como poeta, não como prosador. Mas tem este livro. Bom, então, faziam-se aqueles livros que eram fotocópias, portanto, feitos em fotocópias, e as capas são feitas à mão, com cartão que se aproveita, portanto, que se recolhe nas ruas. E havia gente que ganhava a vida a recolher o cartão das ruas e a reutilizá-lo, portanto, nestas editoras artesanais, a reutilizá-lo em edições. Portanto, todos os livros eram diferentes, porque as capas são diferentes, desenhadas. Tu também desenhaste. A narradora também desenhou. Também pintou. E eu também. As duas. Pronto, primeira pista, Buenos Aires e uma cartoneira. Nas cartoneiras as histórias repetem-se, tanto as histórias são fotocopiadas, a poesia, os livros são mas as capas são sempre diferentes. Portanto, é que o conteúdo, o embrulho é diferente, mas o que está lá dentro é sempre igual. Primeira pista, uma história que se repete muitas vezes, mas o embrulho vai mudando sempre. Esta é a primeira pista. Eu vou aqui recorrer aqui a uma coisa. Exato. Portanto, segunda pista. Esta pista é muito engraçada. Os códigos de preparação do mate. Desculpa, eu não estou a conversar contigo, eu estou a falar. Tu queres falar só alguma coisa sobre as cartoneiras, como é que aquilo funciona? Eu vou-te interrompendo quando for. Então interrompo, que é mais fácil. Então, há um momento muito agir no livro em que a narradora explica como é que se prepara o mate. Portanto, o mate é uma bebida, é a bebida nacional argentina, portanto, qualquer argentino que se preze bebe mate. Mas há uma forma de beber mate, é uma forma de o preparar. Isto está nas páginas 27 e 28, isto é giro, por acaso. Exato. Portanto... E dá-se esse workshop, não é? Esse tacher de preparação do mate. Eu vou ler rapidamente esta parte.
Portanto, a narradora vai preparar o mate, nunca preparou o mate, não sabe como é que aquilo se faz, aquilo tem um ritual, não é? Toda a gente lá na cartoneira se ri e a narradora pergunta, mas o que quer dizer? Pois, alguém diz, olha que isso não é um microfone. E depois a narradora pergunta o que quer dizer, e a pessoa responde que não ficas agarradinha a ele, portanto ao microfone, enquanto falas, bebes e pões a circular. Toda a gente partilha o copo de mate. Tem um nome aquilo, não é? Cabaça. Uma cabaça. Está certo. E não ajeitas a posição da bombilha, portanto a parte para onde se bebe, estás a dizer... Bombicha. Estás a dizer ao cebador que não a colocou bem. Claro, não mexer, beber e passar. E tens de fazer algum ruído ao beber. Sei que vocês europeus não fazem ruídos quando bebem, é uma falta de educação, não é? Mas fazer um ruído ao beber significa que a pessoa está a gostar de beber o mate. Uma mudança na minha expressão roga-lhe que não recomece a conversa do vocês, os europeus. Ricardo recua. Bueno, beber silenciosamente é falta de cortesia, lembra-te disso. Uma curta pausa, mas demasiado ruído ao beber pode estar a dizer que há um problema na preparação. Como quem aprende a tocar um instrumento, afinarei esta nota sordida. Prepara então o teu primeiro mate. Uma dezena de olhares fixada em mim como se fosse dar início a uma cirurgia cerebral em alguém querido. Ricardo é um tipo que trabalha lá na cartoneira. Tinha-me deixado a água à temperatura adequada, assim é mais fácil. Só tive de colocar a bombilha no ângulo que me pareceu correto, deitar a erva e verter água quente. Agora, a quem oferece o primeiro trago? Era a pergunta para 20 milhões. Não podia falhar. Olhei em redor. E depois alguém diz, lembra-te que o primeiro é o mais amargo, mas também o mais cobiçado. Portanto, segunda pista, uma bebida que é preparada segundo um ritual quase erótico, se quiserem, amoroso, é uma coisa mesmo erótica, de relação com as mãos, com a boca, não é? E o primeiro trago é amargo, mas também o mais cobiçado. Não sei se queres comentar esta segunda pista. Acho que é interessante o foco nesse capítulo, que até em algumas versões teve para saltar fora porque não faz avançar a ação, aquela coisa que se preocupa nas questões de escrita, mas eu achei que ele era fundador de uma relação quando se chega, e isso obviamente que é da minha experiência, demorou muito tempo a perder o nojo de ter que partilhar aquela palhinha com qualquer desconhecido que entrasse na cartonaria. Isso fez-me confusão porque eu venho do meu mundo de valores e a princípio não vou pegar no teu copo onde tu já bebeste, não vou beber dessa água, seria um pouco violento. E dois, porque quando finalmente provei sozinha em casa sabia muito mal. Mas de facto tornou-se, como tudo, isso é um exemplo das coisas que me custavam muito ao início na viagem e à narradora, e que depois tornam-se elementos desta grande paixão, não é? Chamada Buenos Aires, que tem muitas histórias de amor dentro, como no livro se diz, que é coisas de início estranhas, insólitas, acres, se tornam depois vícios. E acho que isso acontece a muitos níveis numa cidade insólita, confusa, mas maravilhosa como Buenos Aires, que de início parece que te assoberba, a sua escala, o seu calor, as pessoas, a forma como na altura a questão do chamuchar, não é? Todos os homens indiscriminadamente se tentam meter contigo. E no entanto, depois, isso não está no livro, mas na minha experiência pessoal, quando depois eu volto para Berlim e estou a caminhar nas ruas e as pessoas não fazem contacto visual, eu sentia-me invisível, eu senti falta desse ser visto constantemente, que era caminhar nas ruas em Buenos Aires. Portanto, sim, é uma cidade muito intensa, onde eu achei importante contextualizar estes sabores, texturas, calores, confrontos, atritos iniciais, porque eles é que vão ser o pano de fundo também de uma história de amor que vai ser muito intensa, mas vai guinar também muito, e de alguma forma não é tido como um grande amor, um primeiro grande amor, não é? Porque a personagem, apesar de tudo, já tem 20 e tal anos, já deve ter amado antes,
Mas é essa coisa do... Essa frase de alguma forma também tem a ver com o que vai acontecer com eles, não é? Vai ser intenso, vai ser amargo, mas é disso que andas à procura. É isso. Quer dizer, é isso, acho eu. Portanto, primeira pista, literatura. Segunda pista, o Marte. Então, terceira pista. Entra então o famoso personagem masculino, porque numa história de amor tem que haver duas personagens. Entra o personagem masculino, que por acaso, ou melhor, não, por acaso é palhaço. Sara, tu não leste o livro, foi não? Ainda não. Pois. Pá, mas eu tenho muito má memória, portanto não te preocupes com isso. O personagem é palhaço. Mas não é um palhaço qualquer, obviamente, não se trata de um palhaço qualquer, é um tipo, é um palhaço especial. E como um palhaço, o palhaço tem máscaras, não é? Se há personagem que troca de máscaras, é um palhaço. Mas este é um palhaço especial, então vamos ver quem é este palhaço. Certo dia saio já atrasada para uma aula que dista do meu apartamento mais de meia hora a pé, a uma aula de tango, claro. E atravesso o babélico centro urbano onde me assarapanto. Paro para confirmar as direções anotadas quando os acordes de uma atuação de rua me agarram. Algo na risada de quem assiste me cativa. Fico retida nos movimentos dele. Um palhaço. Traja as habituais cores garridas, mas não os tecidos sintéticos em padrões básicos. São roupas dignas, elaboradas, bons materiais, uma espécie de colete de toureiro com as mangas armadas em balão, a camisa branca debruada com galões dourados, calças de eu não sei o que é isto, mas deve ser fixe, calças de cós subido, insufladas nas coxas, rematadas como um estampado. Pontua um figurino, uns ténis grosseiros. Aqui no Porto diz sapatilhas. Não é ténis, é sapatilhas. Vocês não sabem, eu também não sabia, tive a ver ao dicionário. Pontua um figurino, uns ténis grosseiros. Não usa aqueles sapatos hiperbólicos dos palhaços, mas tem um andar que lhes corresponde. Portanto, é um tipo que tem um andar, aquele andar meio de gaivota, não é? O resultado é insólito e cómico. Adultos e crianças riem com gosto, mas não uma gargalhada estridente. Concedo-me 2 minutos, que se tornam 5 e transbordam aos 15. Isto continua por aí fora. A narradora fica muito impressionada com aquele personagem, tanto que faz um número de rua. E quando fica ali uns minutos, e quando decide retomar o caminho para a aula de tango, o artista vai atrás dela, vai atrás da narradora. Pronto, e é assim que se conhecem. E dá-lhe um catavento. E dá-lhe um catavento, desculpa, cá está. A pista já está aqui bem graficamente bem visível. Portanto, terceira pista, temos um palhaço. Um palhaço, um tipo que troca de máscara, mas um palhaço sofisticado. E então a quarta pista, dita, ficamos esmagados. Porque o palhaço dá as chaves de casa à narradora. Isto eu não pus aqui as páginas, mas é um bocadinho mais à frente. Eu conto a história. O palhaço vai fazer o artista vai fazer uma viagem. O artista, entretanto, há aqui uma série de peripécias. A narradora descobre que o artista vive em frente à cartoneira, portanto tem um apartamento, uma casa em frente à cartoneira. O artista, por acaso, entra na cartoneira um dia e entrega as chaves. Diz que vai de viagem a Tucumã. Entrega as chaves à narradora para tratar das plantas. Não podíamos ter uma pista mais. E das infiltrações, porque cai água quando chove. Apesar de nunca teres filho. Pois. Pois é um detalhe, não reparei nisso, sabe? Nem todos os leitores, lá está, eu sou um leitor pateta. Portanto, temos aqui uma pista mais óbvia, era impossível. A narradora recebe umas chaves. Portanto, um crítico à série dizer já, portanto, temos aqui a chave do livro, mas ainda há mais. E há uma pista muito curiosa, que é a quinta pista, que é a história de Santa Luzia, que é
muito engraçada e que ocorre nas páginas 246 e 247, embora vá sendo recorrente noutros momentos. Mas esta pista há pouco dizias uma coisa com a qual eu não concordo nada, que é os truques para fazer avançar a narrativa. Eu gosto exatamente do contrário, que são as coisas que não fazem avançar a narrativa. São aqueles detalhes que parecem desvios, que não acrescentam nada à história, não é? Portanto, ao tronco principal da história, mas são as coisas mais divertidas e mais... Eu concordo, o que eu estava a dizer é que me foi sugerido tirar o parágrafo do mate. Não digas que foi o dito. Me foi sugerido porque... ou seja, não foi dito devias tirar. Foi. Ok. Repensa tirar esta parte porque quebra o ritmo, a ação, ou seja, o livro estava a avançar com um certo ritmo e ali estagnava. E eu pensei, andei com aquilo para a frente e para trás, eu ouço o feedback que me dão e depois acabei por decidir, não, fica aqui porque eu gosto. Estás coberta de razão e a pessoa que disse isso não sabe o que está a dizer. Porque aquela parte a parte do mate para além de ser bonita, está praticamente no início do livro e é uma chave importante do livro. A maneira como era aquilo um bocadinho que estavas a dizer, que há detalhes que te explicam toda uma cultura, se quiseres, ou toda uma cidade, um sítio. Esses detalhes são absolutamente fundamentais. Quer dizer, retirar aquilo, claro que o leitor nunca ia saber que aquilo lá tinha estado, só tu é que sabias, ou a pessoa que tinha dado o que tu tinhas mostrado no livro antes de ser publicado, mas seria um erro crasso. E também há outro conselho facilmente questionável, que é sabes o que tens que tirar ou não, se ao tirar esse capítulo, se a história se lê da mesma maneira, não é? Se ela não cai de nenhuma forma. E, de facto, se eu tirasse este capítulo, os leitores não estranhariam a parte narrativa, a construção de personagem estava lá. Mas eu, de alguma forma, sentia, sim, o edifício aguenta-se, mas eu não sei explicar porque eu quero lá este capítulo. Mas houve, sim, outras coisas que eu tirei e essa sensibilidade do que é que pode sair, do que é que não pode sair vem também de uma intuição, mas muitas vezes as justificativas têm a ver com uma ortodoxia de como é que se conta uma história. Então ouvimos muitas estes conselhos, sabes que tens que tirar, se ao tirar aquilo aguenta-se. Mas claramente nesse exemplo, uma pessoa sim, a regra é muito lógica, mas vou desrespeitar. A narradora diz aqui que contar uma história é um conjunto de escolhas, não é? O que escolhes claro. Contar. Exatamente. O problema da literatura é esse. Existem muitos livros e a maior parte deles contam histórias todas da mesma maneira, que isso também não tem graça para os leitores, acho eu. A história de mate é importante, muito importante. Bom, mas então temos aqui uma história também que parece lateral, mas que é fundamental na... A Tamina não veio. Calma. Agora as coisas mais interessantes. É isso. Agora as coisas mais interessantes. Está a ser gravado. Tudo isto é só a preencher até esta pessoa chegar. Bom, eu não sei se recordam naquela parte, quando vocês chegam mais ou menos à página 245 e que vão existindo insinuações, sugestões, não é insinuações, sugestões, mas nesta parte percebemos exatamente que há uma coisa importante, um detalhe importante, que é a história de Santa Luzia. Santa Luzia é santinha, portanto, aquela mártir que perde os olhos, e perde os olhos por amor a Deus. E, portanto, isto é uma pista importante, alguém que perde os olhos. Mas depois isto ainda vai mais longe, e o amigo da narradora, portanto, a pessoa com quem ela tem um caso amoroso, e que no fundo é o coração da história, no coração deste livro. O livro funciona, como sabem, que já leram o livro, há sempre duas correntes. Há uma espécie de flashback, é o tempo presente, e um flashback, uma história que corre antes, e elas são sempre em paralelo, vão funcionar em paralelo. É engraçada a maneira como vais construindo isso, mas há um momento em que o amigo da narradora, o companheiro o ex, porque aqui eles já não são, neste momento já não são companheiros, o tipo está num apartamento na Rua dos Cegos, de volta ao teu apartamento da Rua dos Cegos.
E na Rua dos Cegos existe um painel de azulejos, portanto, em Lisboa, acho que em Lisboa existem azulejos, não é? Painéis de azulejos. Essa parte é toda verídica. É verídico mesmo, mas tu não inventaste. E há um painel de azulejos que estava lá junto ao apartamento na Rua dos Cegos. E há alguém que costuma passar lá à noite, portanto, um sem-abrigo, uma coisa assim, um personagem desse género, e que se sente muito incomodado com a maneira como um certo personagem do painel de azulejos o olha. Então decide tirar-lhe os olhos. Isto tem tudo a ver com a história, não é? Portanto, alguém que vê, que não vê, aquilo que vemos e que não vemos, quando estamos ceguinhos não conseguimos, não é? Ainda há pouco tempo que tive que ler, não sei se são vocês que também publicam o Saramago, é muito chato aquele livro, o Ensaio sobre a Cegueira. Não é? Eu acho aquele livro uma seca insuportável. Então o tipo faz, há pouco tempo tive que reler aquilo. Depois cortas essa. Lamento. Isso é ironia. Isso é ironia. É ironia. O José Saramago é um escritor fabuloso. E é verdade. Mas eu tive que reler o Ensaio sobre a Cegueira e eu percebi que o ensaio é muito chato. Ele tem uma série de premonições, tem uma série de intuições maravilhosas, mas tudo o resto. Então a quantidade de trocadilhos à volta da visão e dos olhos é insuportável. E aqui tu conseguiste fazer uma coisa com peso, é assim que se diz, peso contra medida, não é? Porque a história de Santa Luzia dá o peso certo. Permite-me aqui este apontamento, é que são duas histórias. Sim. E que também é uma chave para este livro. A história de Santa Luzia são duas histórias. São duas histórias, porque há várias versões, há várias versões da história de Santa Luzia, há a história popular, a história canónica, mas ambas andam à volta disto dos olhos. Mas é a chave não há uma versão de uma história, há várias versões, não é? O personagem masculino tinha uma história que ele herdou da avó, que toda a vida pensou que aquela era a história da Santa Luzia. E depois, numa visita ao Museu de História Antiga, apercebe-se que a verdadeira história, ou a história oficial, é bastante diferente daquela que ele conhece, não é? Então há aqui uma coisa de... Ele toda a vida acreditou naquela e tem que se confrontar com a existência pronto, confronto entre histórias. Neste caso não é entre eles, é entre aquele julga que sempre soube e que fazia muito sentido para ele e que o inspirou de certa forma, e aquela que se conta E sobre esse, agora também há partes, porque como há muita gente que já leu, aqui nesta parte do livro, uma coisa que me preocupou muito foi porque eu nunca tinha escrito um livro na primeira pessoa, e foi só ter informação a partir do ponto de vista dela. E eu gostava de lhe dar a ele alguma tridimensionalidade, não é? Mas só sabemos sobre ele aquilo que ela vê e nos conta. E isso, pronto, foi um desafio para mim. Em algum momento eu sabia que queria que ele contasse também, que ele parasse a verborreia dela, que não o ouve e está sempre a ocupar o discurso, e que ele contasse também uma história, e queria que essa história fosse de um universo muito diferente, que não fosse uma história como ela conta histórias, que tivesse pormenores, formas de contar, uma sensibilidade diferente. E então custou-me, porque também, como ela conta histórias, como eu conto histórias, não é? Porque há uma aproximação, eu tive que ir à procura de uma história que eu própria não contasse, o que foi um exercício para mim difícil. E eu até, pronto, fui aos meus arquivos de coisas que gostava de desenvolver, mas que não estavam desenvolvidas, e eu tive a sorte, a oportunidade de fazer 2 livros para a Tinta da China e para a Câmara Municipal de Lisboa, que se chamam Lojas com História, na qual conheci centenas de lojas centenárias da cidade de Lisboa e passei muitas horas e foi muito enriquecedor, para depois fazer assim uns manuaizinhos semi-turísticos sobre esse legado histórico comercial. E havia ali ainda um alfarrabista no Príncipe Real, que além de muitas outras coisas se especializa em comercializar azulejos. Hoje em dia é muito turístico, vais lá e compras o azulejozinho porque tem lá o código de cores, é 15, 25, pronto, está tudo muito organizado para o turista levar. Tem aqueles pequeninos,
pelo excesso de bagagem, tem essas coisas todas. Mas o senhor, eles têm uma oficina perto e eles também recuperam. E o senhor sabe muito, muito, muito da história do azulejo. Ou seja, eu tive 3 horas a ouvi-lo e depois não pus nada no texto, porque aquilo era para fazer um resumo da história da loja. Não... Mas ele contou-me muitas coisas interessantes e uma das coisas que ele me contou, ou que ele comentou, assim, um pouco a me passar, é que lhe estavam a chegar muito às oficinas painéis que estão na rua ou sítios semi-privados com os olhos picados. E eu pergunto-lhe, mas há um porquê? É vandalismo, estes jovens hoje, e não sei o quê, mas é daquelas coisas, pronto, dos escritores. Claro que uma pessoa começa... Ele não me soube explicar. Eu tentei de várias maneiras perceber se aquilo tinha se era um tipo, uma data, se havia ali alguma intencionalidade no picar daqueles olhos. E de facto, se caminharmos por Lisboa, eu dou aqui alguns exemplos de alguns painéis de azulejo que estão na rua. Entretanto, alguns já reparei que o do Largo, não me lembro do nome, mas eu menciono de 2 que têm efetivamente personagens com olhos picados e um deles já foi restaurado, mas o outro não, continua lá assim. Que era a minha esperança, se eu tivesse assim um leitor que quisesse fazer os tours, ainda tinha mais esse elemento de verosimilhança. Ela não inventou os olhos, ou ela picou, ou ela veio aqui picar. Não me lembrei dessa interpretação. Ou ela veio aqui picar os olhos, ou isto é mesmo verdade. E era uma das ideias que eu tinha lá em gaveta, tentar perceber ou inventar ou qualquer coisa o porquê que alguém se punha numa cidade com um propósito tão específico que é picar olhos de painéis de azulejos históricos. E nunca fiz nada com aquilo, porque não é muito o meu universo. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas apesar de eu achar um ponto de partida interessante e uma premissa interessante, não tenho muito a dizer acerca disto. Mas quando eu peguei nesta ideia, pensei, isto pode ser uma história dele. Eu acho que isto era interessante para ele, para o universo dele. Então foi um desafio de escrever a história que eu nunca escreveria, a partir de uma situação real, que é esta pessoa que anda... O mistério ficou por resolver, porque eu não sei a verdade. Portanto, mais uma pista, imagens sem olhos, a Santinha Santa Luzia, padroeira dos oftalmologistas e das pessoas que querem, por exemplo, eu todos os dias, não sei se também fazes, eu e tu também, e tu. Somos muitos. Eu todos os dias rezo a Santa Luzia para me dar a vistinha, para me dar mais vistinha. Tens lentes? Santa Luzia resolve. Se queres pecadora, também sou. Porque não tem resultado. Bom, pista, olhos que não veem, portanto, pessoas que não veem ou não veem as coisas como deviam ver. E depois chegamos à sexta pista, e esta é fabulosa, que é a chamada pista da narratividade compulsiva, que é o personagem, alguém que acho que é o personagem masculino que acusa de narratividade compulsiva. Isto é na página 264, narratividade compulsiva, ele aponta, existirá, pronto. Mas antes disso, na página 162, 163, é muito engraçado. Porque, a propósito dessa história que a narradora tem com este personagem masculino, vai falando com amigos sobre a história e vai contando versões diferentes. Até que os amigos cruzam, portanto, falam entre eles, foi num célebre jantar. Os amigos juntam. Estou a brincar, agora estou a inventar. Não, os amigos cruzam a informação e percebem que a narradora está a contar histórias diferentes. Então, isto está assim escrito desta maneira. Os amigos cruzam informação entre si. Sentem-se confusos e magoados. Ainda assim, tomam uma decisão amorosa. Convocam-me e pedem que me sente num sofá cor de mostarda. Então, temos aqui uma espécie de julgamento. O réu e os amigos a julgar o réu. Como esquecer? E cada um, o Mário, a Bárbara, a Aurélie, à vez, à minha frente, conta aos outros a versão que conhece desde uma feira do livro em Buenos Aires. Porque é a primeira vez... Não, na feira do livro... É onde eles se conhecem. É onde eles se conhecem. É um dos piores momentos da minha vida.
Podemos virar-nos contra nós próprios em diversas gradações de desdoiro ou desvalor, mas, naquele momento, sinto asco. Uma insuficiência tão arraigada que nem me permite defender. Ali sentada, tenho de novo 6 anos, portanto, quando somos criancinhas gostamos de inventar histórias, depois, com o tempo, infelizmente, perdemos o pudor impede-nos de continuar a inventar histórias, exceto os escritores, não é? E outros artistas desse género. Portanto, ali sentada, tenho de novo 6 anos e estou a ser desmascarada diante de todos os meus colegas pelas confabulações constantes. A professora crê que me está a dedicar uma importante lição moral e uma distinção essencial para a vida. Portanto, a narradora faz uma espécie de flashback, é como se fosse novamente uma criancinha de 6 anos a ser admoestada pela professora porque tu estás sempre a mentir. E uma distinção essencial para a vida entre o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Mas o que de facto consegue é cravar em mim uma mácula que me fará sentir torpe em relação ao que mais profusamente irei fazer. Inventar. Este sentimento de culpa, não é? Posso pedir desculpas, mas não seriam sinceras. Prometer nunca mais seria romper o voto no dia seguinte. Teria de saber explicar o que nem eu compreendia. De que forma a descrição deste homem se desdobrar em possibilidades e, com o tempo, o original deixara de estar acessível. Cá temos nós outra vez as histórias, Buenos Aires, a cartoneira, as histórias que são fotocopiadas com um embrulho diferente. Queria saber explicar aos meus amigos que se todas as variantes pudessem ser um bocadinho verdade, nenhuma seria a verdadeira. E o que de facto aconteceu perderia poder sobre mim. Pronto, isto é o coração de qualquer explicação do que é literatura. Portanto, a literatura basicamente inventou-se histórias. E o que tem graça é que as histórias não têm que ser necessariamente iguais entre elas. Quer dizer, e quanto mais mentirosa for a história, melhor. Portanto, a grande diferença termina salto. Desculpe, é que eu estou a entrar que chegou atrasado. Ela tinha dito que chegava às 6h30. Portanto, estava a dizer, um bom escritor é um escritor mentiroso, não tem graça nenhuma. Quanto menos, se um escritor não souber mentir, não é um bom escritor. Mas aí há uma problemática maior, que é quando isso transborda para a relação com a vida. Pois, aí é uma chatice, não é? Quando o escritor confunde as coisas e começa a sintonia a ficar demasiado sintonizada e o escritor começa a confundir a vida real com a vida imaginada. Não é? Eu gosto disso. Eu gosto mais da vida imaginada do que a vida real, mas pode dar problemas. E neste caso eu podia dar alguns problemas. Bom, eu estou... Desculpa. Eu estou a chegar ao fim. No caso dela também há a proposta disso. Obviamente que ela só é uma narrativa que é contada de um ponto de vista de sofrimento, sofrível, mas ela, acho que aí também há o reconhecimento que o desdobramento de histórias também a protege, não é? Porque há qualquer coisa... só para dizer, eu gosto muito da proposta do policial, já porque já tenho esta tradição de esperar que os leitores me expliquem que livro é que eu escrevi. Por exemplo, no caso do Ecologia, eu não sabia que tinha escrito uma distopia, e depois é que entendi. E no último clube de leitura que houve em Lisboa, que foi muito interessante, na Biblioteca Arquiteto Cosmeli Santana, surgiu uma discussão, uma divisão, se podia enquadrar na literatura de viagens ou não. A grande maioria de pessoas disse que não. Eu tive alguma pena, porque gostava mesmo de ter escrito um livro de literatura de viagens. Mas estás a falar deste? Ok. E ficou aí no género. Ninguém mencionou o policial, mas à medida que tu falavas, eu estava a pensar, efetivamente há um crime e efetivamente entre eles estão a discutir quem é o culpado. Então eu gosto muito, não tinha pensado nisso, mas gosto dessa leitura, e depois tu também olhares para o livro à procura de pistas também é muito interessante, não me teria ocorrido. Queres dizer qualquer coisa? Não, estou ansioso para ouvir a próxima pista. Está a chegar ao centro do mistério. Não, estou a chegar ao fim, e esta tinha pensado aqui num brilharete, mas provavelmente não vai resultar, porque é demasiado óbvio, não é? Que é... a última pista é, então, Roma. Porque no final, à medida que o livro vai avançando, percebemos o que é exatamente Roma, chegamos lá facilmente. Mas no final, não temos... E aí também o livro se desvia do policial, ou do policial canónico, não
porque não temos uma solução para este policial, tanto como nos policiais há sempre uma solução. Portanto, há um culpado, não? Há um culpado, há um crime concreto. Aqui não sabemos exatamente o que é que acontece e o que é que aconteceu de facto e o que é Roma. Exatamente, Roma provavelmente é de facto. Já disse de facto 3 vezes, não já? Diz mais uma. Não, este é tipo aquela muleta miserável, lamento imenso. Não pode ser esse. Mas efetivamente. Que estupidez. Falar nisso. Bom, mas então não temos nenhuma solução para este policial e Roma é um filho, mas não de carne e osso, é o livro. Portanto, eu li isto assim. Roma é o livro. Roma é o livro. Portanto, é o filho da narradora. Aquilo que nasce de tudo isto é um livro. E voltamos ao início, à cartoneira, aos papéis e ao livro. Pronto, opa, foi assim que eu li isto. Não sei se já ultrapassamos os 50 minutos, porque ainda temos que ouvir os leitores e temos que ouvir a autora e sobretudo os leitores. Isso é que os leitores é que têm graça.